Pessoal, se vocês quiserem ou precisarem, né, controlar o posicionamento de um elemento específico na página HTML, eu vou pegar como exemplo essa imagem aqui, vocês vão ter que usar as propriedades top e left. Top é a distância do topo e left é a distância da borda esquerda. Então, ajustando o top e o left, você posiciona exatamente essa quina aqui, esse pontinho aqui, superior esquerdo da caixa, e com isso você controla aonde a caixa vai aparecer. Tá? Só que tem algumas coisas que você tem que chamar atenção, tá? Você tem que prestar atenção. Tá? Se eu colocar top e left do jeito que está aqui essa página, eu não vou ver resultado, vai parecer que o meu top left não funciona. Quer ver? Vamos exemplificar isso aqui. Né? Se eu pegar aqui o código da minha página, então, eu quero mexer nessa imagem aqui, então eu vou colocar um ID nela, vou chamar de imagem, e vou usar esse ID como seletor. Então aqui no index, IDs jogo da velha, né? Imagem, e aqui as propriedades que eu quero, né? Se eu colocar aqui top 20px 20px e left 20px, left 20px, salvar, vier aqui e atualizar, parece que não funcionou, né? E não funcionou mesmo por causa do seguinte, você tem que alterar o valor de uma propriedade, uma terceira propriedade, position, para conseguir alterar o posicionamento de uma caixa. Tá? O position pode assumir diversos valores, tá? Então essa propriedade position aqui é que está faltando a gente entender, e eu quero comentar com vocês porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender as particularidades dessa propriedade aqui. O valor padrão para o position é static, tá? Com o position static, você não tem controle sobre o posicionamento. Tá? Não importa, você pode colocar top e left, quem vai controlar vai ser o navegador, e o que vai valer vai ser a ordem em que as coisas aparecerem no seu código fonte. Então ele vai renderizar de acordo com o que está especificado no Flex Model lá, no Flexbox Model, ou então o que estiver controlando o posicionamento das coisas. Se você quiser controlar, você vai ter que mexer nesse position. Tá? Então tem várias possibilidades. Vamos começar por esse aqui. Esse relative, o top e o left, eles vão ser computados a partir de onde a caixa apareceria no posicionamento estático. Tá? Então se eu altero para esse elemento aqui o position para relative, salvei, aí a gente vai ver o top e o left funcionando, mas eu coloquei 20, né? 20 para top e 20 para left, né? Mas 20 a partir da onde? A partir dessa posição que é o posicionamento estático. Então se eu der um refresh nessa janela, ele foi 20 para a direita, 20 para a esquerda, né? Se eu colocasse valores negativos, eu poderia chegar para a esquerda e para cima, né? Eu acho que eu falei errado antes, né? 20 para a direita e 20 para baixo, né? Porque eu coloquei valores positivos, mas a partir da posição estática do elemento. Tá? Se eu usar o fixed, né? Se eu colocar a propriedade position para fixed, aí esse top e left que a gente está especificando vão fazer referência à distância da borda superior do navegador e da borda esquerda no navegador. Então se eu passar aqui para fixed, salvei e dar um refresh aqui, borda do navegador. Tá? Observe que é do navegador, então a página pode rolar que a minha caixa vai andar com o navegador, né? Então mesmo que eu role aqui, a caixa fica parada porque o navegador está parado, quem está mexendo é o corpo da página embaixo. Tá? Se eu colocar o meu position para o outro valor que a gente tem de possibilidade aqui, que é o absolute, olha bem, o absolute ele é posicionado a partir do
primeiro ancestral que o posicionamento não seja estático, tá? Então, nesse exemplo nosso daqui, ó, qual é o primeiro ancestral que não é estático? Ancestral é o pai, avô, etc, né? Então, essa caixa daqui, se a gente olhar no código-fonte, aqui, ela está dentro de uma div. Mas como está o posicionamento dessa div? O posicionamento é estático, então ela não conta. Qual é o próximo pai que a gente tem? No caso, o avô do IMG. É o body. O body, ele é sempre absolute. Tá? Então, ele vai ser a partir do body. Se eu passar o meu position para absolute, né? Então, vamos ver se acontecer. Se eu passar o meu IMG lá para absolute, salvar, olhar no navegador o meu teste, se eu der um refresh aqui, a princípio não vai fazer diferença, porque ele está a partir do body, né? Então, e o body está junto com o navegador aqui, mas olha o que acontece quando eu rolo a página, a caixa rola junto. Por quê? Porque agora esse ponto aqui está amarrado ao body. O body rola, ele vai também. Tá? Se o meu container ele fosse posicionado, quer ver? Vamos posicionar agora, né? Se eu fosse posicionado, esse 2020 aqui seria a partir do container, que é o pai dele, se for posicionado, né? Então vamos mexer no container agora, container aqui. Vamos colocar um position fixed, tá? E vamos colocar um top 2.30 px e um left 40 px, tá? Então, bom, até agora não mudou, ou melhor, vai mudar agora, né? Porque o absolute agora vai tomar como ponto de partida o container e não o body, porque agora o container está posicionado, né? Então, se eu der um refresh aqui, a caixa está 2020 do container, porque agora o container está posicionado, tá? É isso aí, pessoal. Atenção a essa propriedade position. Não se esqueçam que para posicionar um elemento exatamente em algum lugar na tela do navegador, você tem que mexer nessa propriedade position. Temos mais uma possibilidade aqui. A gente ainda tem initial e inherit, né, que é a herança ou inicial, que é a mesma coisa que o static, né? Mas esse stick aqui é interessante, tá? Ao invés de eu mexer no meu exemplo lá, eu vou usar esse try it aqui, que é um recurso bem útil desse W3 School aqui. Se eu clicar aqui, ele me mostra, vai me dar um exemplo desse stick funcionando, tá vendo? Position stick. Tá? O stick ele é interessante porque o posicionamento fica associado ao corpo da página, mas quando eu rolo a página, ele vai até o ponto em que ele sumiria. E ao invés de sumir, ele fica sempre no limite de sumir, né? Ele fica sempre aparente que você posiciona com o stick, né? Isso aí eu acho que foi feito sob medida para você colocar menus, né? Então você pode ter na sua página um cabeçalho aqui em cima, que você não se importa que a pessoa role e esconda o cabeçalho para aproveitar melhor a tela, e um menu colocado como stick que você quer que fique sempre disponível. Então ele esconde o cabeçalho, mas o menu fica sempre disponível. Então é bastante útil esse stick aqui, tá? É isso aí, essas são as possibilidades do position, e com isso a gente termina o CSS, tá? Tem muita coisa ainda para ver, mas é o que eu acho que vale a pena comentar, e acho que com esse conteúdo, vocês têm condição de aprender o restante com muita facilidade. É isso aí, turma.